Os professores da Bonifácio Educacional, a gente não tem nem... É cada um melhor que o outro. Cada um traz uma experiência nova, um material melhor que o outro, só completando a nossa experiência como aluno. Bom, este certificado aqui para mim não é apenas um papel, e sim é o vazamento de tudo que eu vivenciei nessa instituição maravilhosa. Eu estou aqui muito feliz porque eu não esperava essa dimensão toda e eu aprendi muito. Aqui eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu vou levar a prática, a vivência, os conteúdos, o arcabouço teórico, onde vai me levar para lugares altos, onde eu abri vários leques de conhecimento e muito gratificante. Eu estou até, como eu vou dizer, sem palavras para dizer o quanto eu estou feliz, porque realmente eu não esperava adquirir este certificado devido a tantos problemas que a gente passou, devido a essa pandemia, e eu estou aqui mas muito feliz por essa vitória. Bom, o que eu levo de aprendizado vai muito além do simplesmente conteúdo. Na verdade, ele transpassa esse quesito. Eu levo o processo de comprometimento, de ir à luta no que deseja. Ou seja, foi um processo de educação que me possibilitou uma outra perspectiva, aquela perspectiva de você ir em busca do que deseja. Jordana Barbosa da Rocha Santos, aluna da Bonifácio Educacional, agora especialista em serviço social com ênfase em educação. Parabéns! O nosso tema de hoje é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, com foco na educação inclusiva, tá bom? Vamos lá? Todo mundo tá com papel e caneta aí do lado para a gente começar os trabalhos de hoje, tá bom? Primeiramente, eu quero me apresentar para vocês. Alguns já me conhecem, eu sei, já foram alguns aluno meu ou participou de alguma coisa que eu estava, mas eu quero que vocês, antes de qualquer coisa, me conheçam. Quem é a professora Camila, né? Por que ela está nesse mundo da educação inclusiva, do direito inclusivo? Então, eu fico muito feliz de poder dividir, compartilhar com vocês hoje um pouquinho também da minha história. Antes da gente entrar no nosso tema do nosso minicurso, eu faço questão de me apresentar para vocês. Bom, o meu nome é Camila Mota, tenho 37 anos, sou advogada, sou especialista em direito. Bom, aí agora vocês pensam, o que uma advogada está fazendo aqui no nosso mundo da educação? Bom, lá na frente eu vou explicar para vocês como foi que eu cheguei no mundo da educação também. Tá? Estou como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiências da OAB, aqui da minha subseção em Lauro de Freitas. Eu moro aqui em Lauro de Freitas, que é um município pertinho de Salvador. Então, nós estamos falando aqui da Bahia para as outras pessoas dos outros estados, tá? E também sou membro de outras coisas aí, de outras ordens, dessa parte de pessoa com deficiência ou do idoso. Então, eu estou sempre muito voltada a isso. Mas aí vocês me perguntam, né? Pode estar todo perguntando, mas o que uma advogada está fazendo nesse mundo? Bom, eu vou apresentar para vocês agora o grande motivo, né, de eu ter virado a chave na minha profissão e ter me voltado também para o direito inclusivo e também para a parte de docência e educação inclusiva, tá bom? Então, vamos lá para vocês conhecerem o motivo. O motivo é o meu filho, gente. Olha aí ele na fotinha. É o Felipe Mota. É o meu filho do meio. Eu tenho 3 filhos, tá, gente? Esse é o meu filho do meio, Felipe. Ele hoje tem 7 anos, mas ele nasceu com uma má formação fetal, tá? Que se chama a síndrome, é uma síndrome chamada Barataise-Winter. É uma síndrome extremamente rara, é uma síndrome que os médicos ainda não têm explicação para me dar. O meu filho hoje ele participa de alguns processos na ciência
para que busque mais informações para ajudar os próximos, né? Porque quando o Felipe nasceu, eu não tinha muita informação, porque para mim foi um mundo novo, como acho que para todas as pessoas que estão aqui no nosso mini curso e que tem algum parente ou alguma pessoa com deficiência. A gente é colocado, né, gente, nesse mundo, e eu, assim, de início, claro, fiquei um pouco surpresa, chateada, magoada, né? As mães que estiverem aqui no nosso mini curso, elas vão entender muito bem o que eu estou falando. A gente vive um luto, né? E é importante que vocês, profissionais da educação, escutem também isso que eu estou falando. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, porque eu tenho a graça de conhecer os dois lados. O lado de ser mãe e familiar e o lado do pedagógico, né, da profissional. Então, eu conheço os dois lados de todo mundo que está aqui. O lado da família, que fica ansiosa, né, preocupada, do próprio profissional, que também fica angustiado por não poder ajudar. Então, eu conheço os dois lados, tá? Então, o meu filho, ele tem essa síndrome, é uma criança que anda, faz tudo, gente, mas foi um trabalho, assim, muito duro com ele, desde quando ele nasceu. Eu descobri muito cedo, eu descobri na gestação, então, quando ele nasceu, eu tive a oportunidade de oferecer tudo que meu filho precisava para que ele pudesse se desenvolver na maneira dele, no tempo dele, né, que a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Todo mundo aqui é especial, todo mundo é diferente, e é isso que importa, né, a gente respeitar. Mas por conta desse rapazinho aí, eu me senti na obrigação de aproveitar a minha profissão, né? Eu sou advogada, eu via muitas coisas erradas e eu não sabia ajudar, porque o meu filho, ele tem um bom plano de saúde, né? Ele pode estudar numa boa escola, mas e os outros? E aqueles outros que não têm a mesma oportunidade do que meu filho? Então, isso me pegou profundamente, e foi aí que eu comecei a estudar o direito inclusivo, que não é muito conhecido. Foi aí que eu criei um projeto e encaminhei para a OAB, porque eu tinha que colocar aquilo na OAB, porque a OAB ela tem o poder de ajudar algumas pessoas, né? Então, isso foi me tocando. E o meu filho, ele é um aluno não verbal, um aluno que não fala. Então, os profissionais aqui, que estão no nosso mini curso, eles sabem como é difícil trabalhar com aluno que não fala, que não é verbal. Cada um do seu jeitinho, nós já sabemos que tem algumas complicações no lado pedagógico, né? Mas se você me perguntar hoje assim, Camila, qual é a maior dificuldade ou frustração que você tem com seu filho? Eu não tenho nenhuma. Mas o que eu queria oferecer para ele é oferecer profissionais qualificados para poder ajudar. Não estou falando que não tem. Tem muita gente de coração bom, empático no mundo da educação. Mas eu sinto que falta oportunidade para algumas pessoas aprender a forma correta de trabalhar na educação inclusiva. Então, eu já abro um parêntese aqui, mas eu vou falar depois, lá no final com vocês, sobre a nossa pós-graduação. É um projeto da Bonifácio que eu abracei completamente, porque é isso, gente. Nessa nossa pós-graduação, nós não vamos trabalhar só o mecanismo da pedagogia que vocês precisam saber quanto profissional, mas da parte humana. Nós estamos vivendo tempos que nós temos que virar a chave e não só nos preocupar com essa parte da gente estar... o som tá baixo? Tá todo mundo me ouvindo? Falem aqui no chat. Vocês aprenderem que não tem só a parte pedagógica, mas nós também temos a parte humana que tem que ser trabalhada. Então, aqui, eu já ofereço para vocês que a minha coordenação nessa pós-graduação vai ser uma coordenação voltada para a parte humana. Então, os alunos que vierem para a nossa pós-graduação, eu prometo a vocês que nós vamos trabalhar, a minha equipe é uma equipe maravilhosa de professores, então eles vão trabalhar também esse lado humano, porque vocês têm que saber lidar. Não é fácil, gente, não é fácil para a parte de quem são os professores, da parte de quem está ali educando, mas também dos familiares, tá? Então, é isso que nós vamos dividir com vocês na nossa pós-graduação. Então, esse rapazinho aqui, que é o meu filho, que eu amo dividir ele com cada um de vocês, né? O Felipe, é um aluno não verbal. Então, por aí vocês já entendem.
quando eu procurava escola para o meu filho, eu achava pessoas maravilhosas, mas que não sabiam lidar com esse problema. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar uma estudada, eu vou ter que verificar, porque eu preciso ajudar meu filho, entendeu? Foi aí que eu fui, estou ainda, né, como aluna especial de mestrado aqui na UNEB da Bahia, em educação. Então, eu saí do direito, e não saí porque eu também estou no direito, mas o direito inclusivo para a educação, porque eu senti falta disso para o meu filho. Então, eu quero compartilhar com vocês, gente, essa minha história, tá bom? Então, agora vocês já me conhecem o meu filho, que foi o causador de toda essa história, né, de toda essa coisa linda, por isso que eu estou aqui hoje, agradeço a ele por ter essa oportunidade aqui na Terra, tá bom? Então, agora vamos conhecer um pouquinho do nosso tema de hoje, tá bom, gente? Papel e caneta na mão, hein? Vamos lá? Bom, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós precisamos começar o nosso mini curso entendendo um pouquinho o que é o Estatuto, né? Para a gente chegar lá na parte da educação, a gente tem que entender um pouquinho o que é o Estatuto. Então, o Estatuto é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, isso aqui, eu particularmente costumo falar que é a Bíblia da pessoa com deficiência. Porque tudo que vocês precisam saber de direitos, de deveres, é o Estatuto, tá bom? Então, o que o Estatuto traz? Ele destina, gente, a assegurar e a promover, né, em condições de igualdade, o exercício do direito e da liberdade fundamental para a pessoa com deficiência, visando, gente, a parte principal, anotem aí, a social e a cidadania. O que é isso, professora? A inclusão, gente. Essas pessoas, elas têm os mesmos direitos que qualquer um de nós, que não temos alguma deficiência aparente, né? Porque eu sempre costumo falar, eu vou fazer até uma brincadeira aqui, tá, gente? Se fizer uma ressonância em mim, só Deus sabe o que vai encontrar. Porque é assim, a vida é assim. A gente acha que tá tudo bem, mas talvez a gente descobre que não tá. E nem por isso as pessoas vão perder o seu respeito, as suas garantias como pessoas. A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né, aqui no nosso país, ela trata isso com muita tranquilidade. Mas a sociedade precisou, né, que fosse criada uma lei em 2015, que é a 13.146, para que assim pudesse, de fato, começar a respeitar um direito que já estava na Constituição de 88. Né? Então, é por aí que a gente começa a perceber que a sociedade é que precisa mudar e melhorar. Né? Imagina, a gente tem uma lei, e mesmo assim não é, no dia a dia, isso aqui nem sempre acontece, é respeitada. Né? Então, assim, eu vou dar continuidade aqui nos slides para vocês entenderem passo a passo de tudo que eu vou falar aqui para vocês. Mas já fica aí na cabecinha de vocês que foi uma lei que foi criada em 2015 e que tem uma importância muito grande, gente, muito grande. Eu estou falando de um modo geral. A gente ainda nem chegou na parte da educação, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, ó. Uma estatística que eu gosto muito de falar para vocês, porque muita gente não tem esse conhecimento, né? Então, anotem aí também, porque isso é muito importante e eu tenho certeza que vai trazer um impacto para algumas pessoas aqui. De acordo com o último censo realizado no nosso país, existe mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, em nosso país, gente. Então, é muita gente. 45 milhões de pessoas. E essas pessoas estavam aonde que ninguém enxergava? A sociedade não enxergava. Se a gente pensar em 10 anos atrás, a gente nem lembrava, né? Que existia. A gente lembrava porque via um vizinho que ficava escondido, né? Que a família não levava muito para a pracinha, não levava muito para a escola, mas graças a Deus isso mudou e as coisas estão melhorando. Não digo que a passos assim rápidos,
Mas eu tenho muita fé, como mãe do Felipe, como profissional, que a cada ano que passe, né, a gente formando pessoas aqui na Boni, na pós-graduação, nos nossos cursos, essas pessoas são sementinhas que a gente está plantando por aí e que elas vão semear só coisas boas para as pessoas com deficiência. Então, isso, gente, representa aproximadamente 23,9% da população geral do Brasil, gente. É muita pessoa com deficiência para a gente não respeitar, não dar um direito objetivo e certo como manda a lei. São 45 milhões de pessoas que merecem o mesmo respeito que eu mereço e que você merece, entendeu? Eu digo respeito, é direito, é um lazer, é um social, como manda a nossa Constituição, como manda a Lei 13.146. Então, vamos lá. Dessas pessoas, cerca de 26,5% são mulheres e 21,2% são homens. Então, nós temos aí no censo uma contagem que hoje nós temos mais mulheres com deficiências do que homens, tá? E os homens têm com deficiências visuais, auditivas e motoras, mentais ou intelectuais. Agora, pasmem, gente. Só 8,3% é que tem alguma deficiência severa. Ou seja, a maioria dessas pessoas são ativas e podem contribuir com a nossa sociedade. Então, é isso que nós temos que mudar. É essa visão das pessoas com deficiência, né? Elas são capazes de tudo. O meu filho, ele me apresenta todos os dias uma coisa bacana. Quer ver uma coisa que eu quero dividir com vocês? E que é muito importante, quem estiver aqui na live vai entender o que eu estou falando. Uma pessoa com deficiência, ao fazer o menor que seja... Sabe aquela coisa que você acha assim, isso não tem importância? Vamos lá, escovar os dentes sozinho, isso já é uma maravilha, gente. Isso já é tudo pra gente. Então, é essa parte que eu quero levar para vocês aqui no curso, essa parte humana, não só no nosso curso, mas também na nossa pós-graduação, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, porque a gente tem um tempinho, né? Bom, aí aqui eu faço uma pergunta para vocês refletirem aí no nosso curso. Qual a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência na sua visão? Mentalizem essa pergunta e respondam para vocês mesmos aí agora. Qual é a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Se coloquem no lugar da pessoa com deficiência, ou do familiar, ou do pai, da mãe, do profissional que conhece esse dia a dia da pessoa com deficiência. Qual é a importância? Gente, vamos lá? Pergunte a uma pessoa que possua algum tipo de deficiência quantas vezes ela foi impedida de fazer algo que era completamente capaz. E simplesmente, por não ter acesso, ela não conseguiu fazer. Ela foi impedida. Aí, você vai entender que a necessidade e a importância deste estatuto é imediata. Ou seja, é aquilo que eu falei antigamente. É só vocês se colocarem. Aqui nós vamos trabalhar uma palavra muito importante para quem trabalha com educação inclusiva ou para quem quer aprender sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A empatia é você se colocar no lugar do outro, daquela pessoa. Então, é sobre isso, gente. É você tentar pensar quantas vezes as pessoas são impedidas porque elas têm uma deficiência, mas elas são plenamente capazes de fazer algo, mas pelo fato delas não terem acesso, elas não conseguem. E aí, seja por falta de políticas públicas, seja por falta de acessibilidade, seja por falta de qualquer coisa, que elas não tiveram acesso. Então, o Estatuto, ele chega com essa importância, ele impõe que a sociedade aceite e trabalhe para que essas pessoas possam usufruir de qualquer coisa que elas queiram, que elas tenham vontade. Entendeu? Então, essa é a importância, gente. Vamos dar seguimento aqui no nosso slide. Bom, eu escolhi esse artigo aqui para vocês, né? Quem tiver interesse, anotem aí, é o artigo 27 da lei, né? Que é o Estatuto 13.146, tá bom? Vou ler aqui para vocês entenderem ainda melhor. Aí, aqui, a gente já vai entrar na parte da educação, tá bom? A partir desse momento aqui, nós vamos falar sobre educação, direitos, deveres, vai ser ótimo aqui, vamos lá.
O artigo 27, ele fala sobre a educação, ela constitui direito da pessoa com deficiência. É um direito assegurado no sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, gente. Nós não podemos parar, aí aqui eu vou dar uma pausa para falar com vocês. Nós não podemos parar de falar assim, não, a pessoa com deficiência fez ali o ensino fundamental, tá bom. Não, as pessoas com deficiência, elas têm direito de ser o que elas entenderem. Ir para a faculdade, fazer curso técnico. Então, o mundo educacional é que vai ter que se adequar para receber essas pessoas. Não são elas que vão se adequar ao sistema educacional, tá bom? Então, aqui, ó, educação inclusiva em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível dos seus talentos, de suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, gente. É sobre isso. Nós não podemos ter aquela visão que o professor, né, a pessoa profissional da área da educação, ela fica ali só preocupada em alfabetizar a pessoa com deficiência. Não, gente. Nós temos que explorar eles, saber como levar, como criar mecanismos para que eles se desenvolvam da melhor maneira possível. E é isso que vocês aprendem em curso de capacitação, seja pós-graduação, seja qualquer outro curso. É essa a importância do profissional diferenciado, tá? Então, o artigo 27, ele reza por isso. Ele fala que a educação, ela é em todos os pontos, não é só no ensino fundamental. Essas pessoas, elas têm direito de chegar à faculdade, fazer o que elas bem entenderem. O céu é o limite para essas pessoas. Não esqueçam dessa frase. Não fiquem pensando, eles não vão ter capacidade. No tempo deles, eles vão seguir. Vou relatar outra situação com meu filho. O meu filho estava numa determinada série, né? Eu, juntamente com a escola que ele estudava, eu olhei e falei assim, olha, ele não tem condições de seguir. Eu, como mãe, tá? A escola, ela sugere, mas quem define é junto, tá, gente? Ninguém é obrigado a segurar o filho. Eu achei que meu filho não tinha maturidade de seguir, pedi para segurarem ele. Então, é sobre isso, é sobre a união da família com a escola para ver a melhor decisão para o aluno com deficiência, em cada etapa dela, tá? Nós não podemos ficar aqui pensando, não, só a fase inicial tá ótimo. Não, gente, a gente vai seguindo com eles, porque o céu é limite para o estudante com deficiência. Voltando aqui, vou falar um pouquinho rapidamente sobre a evolução do campo dos direitos humanos que trouxe à tona o paradigma da inclusão. É isso. Antigamente, né, gente, essa proposta ela era orientada pelo direito que todos os estudantes, né, têm de frequentar a sala de aula, comum juntos. É isso, a inclusão é isso. É incluir, gente, não é segregar. É incluir o aluno com deficiência o máximo. Porque muitas vezes essas pessoas, nós sabemos que essas pessoas, elas vivem da terapia para casa. A escola se torna um lazer, o social deles, gente. É um trabalho que o profissional tem que entender. Muitas vezes aquela criança só vai na escola. E se for uma criança com paralisia, com microcefalia, né? Aqui eu posso enumerar várias deficiências que já se tornam mais graves para a parte pedagógica. Aquela criança chega ali, de fato, para fazer o social dela. Então, assim, entendam cada aluno, recebam cada aluno, estudem cada situação, promovam o melhor que cada profissional, né, puder dentro da sua realidade, bom? Então, a ideia da inclusão é essa. Em uma perspectiva histórica, cronológica, vamos lá, vamos pensar lá atrás. E, na maioria dos países, a integração, ela precede a educação inclusiva no que diz respeito às políticas e práticas, né? O modelo da integração é baseado na busca da normalização e nega-se a questão da diferença. Então, assim, o Brasil, ele ainda está muito atrás de alguns outros países, mas eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu acredito, né? As pessoas estão se preocupando mais com a educação inclusiva, com o direito inclusivo, buscando melhorias para as pessoas com deficiência.
Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Esse curso aqui, com 112 pessoas, já demonstra isso, gente. Cada um de vocês que estão aqui no curso está mudando essa estatística no nosso país. Então, a partir do momento que vocês deixaram de fazer algo para assistir esse curso, vocês já estão mudando a história dessa perspectiva histórica, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Bom, eu escolhi esse ano para falar, mas nós temos, assim, uma parte de lei histórica, mas eu acredito que em 2011 foi um ano muito importante também para as pessoas com deficiência. Por quê? Porque nele nasceu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que se chama Plano Viver Sem Limite. E eu quero ressaltar aqui, no artigo 3º, ele estabeleceu que a garantia de um sistema educacional inclusivo como uma das diretrizes. Então, isso aqui teve um impacto muito importante, gente. Para quem é da área da educação, eles vão me entender completamente. Foi quando se criou um plano voltado para a pessoa com deficiência, e principalmente na educação. Então, o plano, ele tem 4 eixos: educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde, gente. Olha que coisa mais importante. É um plano que ele foi pensado para as pessoas com deficiência ter uma ampla participação na nossa sociedade. Então, é isso que eu deixo aqui para vocês hoje, uma reflexão de como é importante a gente pensar em quem vamos votar para que essas pessoas façam leis, projetos, políticas públicas, para que a gente consiga, sabe, cada vez mais coisas importantes para divulgar a parte do direito e do dever da pessoa com deficiência, e principalmente na educação, porque eu acho que a educação, é como a Lila Campos colocou aqui nos nossos comentários, é a segunda casa das pessoas com deficiência. É sim. É lá que muitos deles encontram carinho dos profissionais, que fazem amigos, que saem da rotina da casa. Então, a escola hoje, ela não é só vista como um projeto de educar, de colocar eles na parte pedagógica, mas sim na parte humana, gente, que é o mais importante, tá bom? Então, vamos dar seguimento aqui. E ainda temos muita coisa. Bom, e aí vem algumas coisas importantes que foram conquistadas, né, pela educação inclusiva através também do nosso estatuto. Nosso estatuto foi aquele que chegou e falou assim, olha, é isso aqui que as pessoas com deficiência precisam na educação, juntamente com outras leis, né? Então, a implantação de salas... Gente, eu peço que desliguem os microfones, tá bom? A implantação de salas de recursos multifuncionais é algo maravilhoso para a pessoa que trabalha na educação inclusiva. Gente, é um ganho, é um marco, né? Os espaços nos quais são realizados, todo mundo conhece, né? Que são aquelas salas conhecidas como o AE, é muito importante. É ali que o professor especializado consegue trabalhar diretamente na deficiência do aluno e tentando mudar um pouquinho da história dele na parte educacional. Então, fica aqui também todo o meu respeito e carinho para esses profissionais, né? Que não é fácil também, gente. Eu, como mãe, sei que cada um de vocês passam dificuldades, principalmente nas redes municipais e estaduais, que nós sabemos que não tem as mesmas oportunidades que algumas escolas privadas, enfim. Eu tenho o maior respeito pelas pessoas que trabalham na educação, e principalmente as que trabalham na educação inclusiva, porque não é só coração, sabe? A pessoa tem que ter o coração, mas tem que saber lidar com tantas situações difíceis e tentar mudar cada uma delas para poder desenvolver aquele aluno da melhor maneira possível, né? Então, nós tivemos também o programa da Escola Acessível, que destina recursos financeiros para promover acessibilidade arquitetônica nos prédios escolares. Então, assim, foram várias coisas que foram conseguindo através do nosso estatuto para melhorar na parte educacional, porque não é só a capacitação do professor, é ter estrutura para receber aquele aluno com deficiência, se é cadeirante, se precisa de um piso tátil, o que ele precisa. Então, existiu também essa vitória, tá? O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e o Emprego, Pronatec,
né, que tem como objetivo expandir e democratizar a educação profissional e tecnológica no país. É como eu falei, essas pessoas, elas não ficam só no ensino médio, nós temos que formar essas pessoas, seja no curso técnico, seja na faculdade, elas têm que realmente ter o seu direito de participar o máximo que puder, né, de garantir que não fiquem só, eu vou abrir um parênteses aqui, que me incomoda muito, de chegar no supermercado e encontrar as pessoas com deficiência embalando compras, né? É uma coisa que às vezes vocês nem percebem, mas eu fico muito triste porque eu vejo que as empresas, porque tem aquela cota que elas são obrigadas, né, as grandes empresas, e elas pegam as pessoas com deficiência e não dão o cargo merecido. Muitas delas têm capacidade de fazer algo maior do que embalar compras no supermercado. Então, fica aqui também uma reflexão que eu deixo para cada um de vocês, né? Para que, quando vocês, como profissionais, pais, mães, busquem sempre o melhor para os seus filhos e não aceitem menos do que ele tem capacidade, tá? Então, programa de acessibilidade do ensino superior. Isso é lindo, gente. Algum dia, né, há 10 anos atrás, a gente nem imaginava que um dia poderia conseguir isso, né? Um programa que leva pessoas com deficiência para ter um nível superior. As faculdades, elas têm que se ajustar à necessidade do aluno com deficiência no ensino superior. Não é o aluno que vai se adequar às instituições, seja públicas, seja privadas, tá? Isso é um direito e vem aqui através do estatuto e nós temos leis específicas também sobre isso, tá bom? A educação bilíngue, né, que é a formação dos professores e tradutores, intérpretes em língua brasileira de sinais, que são as Libras, né? Então, isso também é muito importante, porque no estado e no município, eu não sei aí no de vocês, mas aqui existe sim esse trabalho para que formem, né, professores, tradutores, e eu sinto que ainda é um caminho que ainda não tem muito adeptos, então fica aqui o meu convite também para vocês conhecerem esse mundo também, né? E o BPC na escola, né, gente, que é o benefício que o aluno tem direito por ter alguma deficiência, né? Então, é importante também que os professores ou os profissionais que trabalham com essas pessoas entendam um pouquinho dos direitos deles, até mesmo para poder passar a mensagem, né? Porque sabemos muito que quando é de escola pública, seja municipal ou estadual, a gente fica também naquela situação de levar a informação para aquelas famílias. Muitas famílias não sabem nada, elas não sabem dos seus direitos, não sabem também dos seus deveres, né? Porque nós não só temos direitos, nós temos deveres também. Então, é importante que você fique como um operador, né? Não vou dizer do operador do direito, mas o operador que leva a informação correta. Então, isso é muito importante. Eu tenho essa preocupação como pessoa, como mãe, como profissional, de sempre passar a informação correta para que vocês levem para o máximo de pessoas que vocês conheçam, tá bom? Então, por favor, desliguem os microfones, gente, quem está com o microfone ligado, tá? Para não atrapalhar aqui a aula. Então, eu vou falar aqui para vocês. Dona Nilma, isso, obrigada. O que eu acho que é a educação inclusiva na minha visão, né? A educação inclusiva, gente, é aquela que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes. O seu objetivo é eliminar a exclusão social. É isso mesmo, gente. Isso aqui é o que eu levo para a minha vida, como educação inclusiva. É aquela que apoia e acolhe a diversidade, não importa a cor, a raça, a religião, a deficiência, o grau da deficiência, quem são os pais daquela pessoa, não importa nada disso, porque vocês têm um único objetivo, que é eliminar a exclusão social e integrar essa pessoa para que ela se torne e seja uma pessoa bem amada, bem quista no ambiente educacional, tá bom? Então, vamos dar seguimento aqui. Vou trazer aqui um pouquinho, né, principalmente para as pessoas que estão aqui, que trabalham já na área, né, um pouquinho sobre algumas leis, algumas coisas para que vocês anotem para depois estudarem melhor, né, tirar dúvidas. Bom, essa determinação, ela envolve todos os níveis de ensino. Então, não importa, gente, a educação inclusiva é um direito e um dever do ensino regular,
seja ela pública ou privada, tá? Os mesmos direitos e obrigações que a escola pública, seja municipal ou estadual, tenha, a privada também tem, tá bom? Então, eu quero deixar isso bem tranquilo aqui para vocês, porque tem gente que fala, não, isso aqui a gente só, na privada é preciso isso, precisa aquilo, nada disso. A lei fala que é de forma regular para todas. Não importa se é pública a modalidade ou privada, tá bom? A lei, ela fala de forma geral, porque a lei, ela só quer uma única coisa, que o direito daquela pessoa seja garantido, né? Seja na pública, seja na privada. Bom, em face disso, gente, possui as mesmas obrigações impostas à rede pública de ensino pela Política Nacional da Educação Inclusiva, adotada pelo nosso Estado brasileiro. Então, anotem aí, o que é que rege a nossa educação inclusiva hoje? A Política Nacional de Educação Inclusiva. É ela que o nosso Estado, que o nosso país segue, tá? E as mesmas obrigações que tem uma escola pública, tem a privada, tá bom? Então, já anotem isso aí, porque é algo que eu vejo que as pessoas me perguntam muito. Mas esse direito, essa obrigação, é de ambos, tá bom? Isso que determina a nossa política nacional. Bom, a educação inclusiva, ela é incondicional, tá bom? Uma escola inclusiva é uma escola que inclui a todos. Isso é básico, gente. Se nós queremos fazer uma educação inclusiva, nós temos que começar do básico. É incluir todos com todos. Cada um na sua forma, cada um da sua forma, do seu desejo, mas incluir. Não adianta vocês, como profissionais, receberem um aluno na sala de aula, né, e não cuidar dele de verdade. Eu sei que a grande maioria não tem essa possibilidade por ter outros alunos, e ninguém está pedindo aqui para atrapalhar a outra turma, não. Nós só estamos pedindo justamente para que o olhar, aí aqui eu falo para os diretores, os coordenadores de escola, né, os empresários, donos, porque eu imagino que tem muita gente aqui da área de educação, para que vocês, ao receberem o aluno, façam um planejamento legal de aula para ele, de dia a dia, né? É para isso que serve. Sabe aquele laudo que todas as escolas pedem, né? Eu vou aqui matricular um aluno com deficiência. Mas eu não posso matricular esse aluno sem o laudo. Agora, aqui quem vai falar é a advogada aqui para vocês, tá? Isso não é motivo para vocês negarem qualquer tipo de matrícula, tá bom? Por que eu falo isso? Porque, primeiro, negar matrícula, seja na pública ou na privada, é crime e dá cadeia, tá bom? Então, já fica aqui uma dica minha, né? O direito criminal, inclusive, tem leis específicas, principalmente também para os alunos com deficiência no aspecto autista, né? Eles já têm uma própria lei ali que ainda amplia, gente, né? Essa questão da não aceitação da matrícula. Então, muito cuidado para os gestores que estiverem aqui na nossa live, no nosso mini curso, para que fale, não vou aceitar, só posso aceitar para fazer a matrícula do seu filho quando você me trouxer aqui um relatório. Isso não é motivo para negar a matrícula. Aliás, não existe motivo para negar a matrícula do aluno com deficiência, tá bom? Mas isso aí a gente vai falar em outro momento. O que eu quero passar para vocês é que o laudo, ele não é nada mais, nada menos para que o professor, juntamente com a coordenação pedagógica, realize um projeto voltado para aquele aluno, visando a deficiência dele. Então, o laudo, gente, é só para a turma pedagógica conhecer quais são as dificuldades daquele menino. Voltando para o meu filho, o laudo do meu filho, a primeira coisa que fala é pessoa, né, menino, 7 anos, não verbal. Então, é para isso, é para que o professor conheça o meu filho Felipe e fale, olha, nossa, então aqui a gente vai ter que fazer um projeto totalmente voltado para esta criança que não fala. Então, o que nós vamos usar de mecanismo aqui? É sobre isso, gente, tá bom? Então, fica aqui uma dica minha. Então, a educação inclusiva, ela é incondicional. Uma escola inclusiva é uma escola
é uma escola que, desculpa aqui, é uma escola que inclui todos, sem discriminação, e cada um com suas diferenças, independente de sexo, idade, religião, origem, etnia, raça, deficiência, é tudo isso que eu falei. Nós não vamos olhar a pessoa, né, a deficiência, nós vamos olhar o ser humano, né, que nós estamos recebendo na nossa sala de aula, tá bom? Então, vamos dar aqui continuidade, nós temos bastante coisa ainda para falar. Bom, uma escola inclusiva é aquela com oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um. Eu quero agora contar rapidamente uma coisa que eu vivi com meu filho, que eu acho que é muito importante eu dividir com vocês. Ele tinha mais ou menos 4 anos e a escola que ele estudava estava programando um teatro de final de ano, tá? Uma apresentação de final de ano. E eu participando do grupo do WhatsApp de mãe. Gente, grupo de WhatsApp de mãe, para mãe com filho com deficiência, em alguns momentos é uma tortura, tá? Vocês, professores, vão entender o que eu vou falar aqui agora, mas eu estou falando agora como mãe. E eu vi, né, as mães falando assim, meu filho tá falando aqui a fala dele no teatro, o meu filho vai fazer não sei o quê, e eu ali caladinha, só olhando, não tô me fazendo de coitada não, tá, gente, porque eu não sou coitada, pelo contrário, eu sou muito feliz por ser mãe do meu filho, eu acho que é uma honra que eu recebi aqui na Terra, ele me mudou, ele me melhorou como ser humano, então para mim isso já valeu tudo, mas eu vou contar essa história para vocês para concluir esse slide aqui. E aí eu ficava ali olhando as mães comentando, né, todo mundo ali falando dos seus filhos, mas eu não sabia o que meu filho ia apresentar, porque a professora do meu filho não me falou nada. E foi um pouco torturante, porque eu fui para a apresentação, chegou o grande dia, eu fui. Mas como ele não falava, ele não podia me contar nada, como as outras crianças estavam contando. Por mais que eu perguntasse, né, ele fazia alguns gestos, porque ele trabalha com gestos, né, mas eu não entendia. Nesse momento eu não entendi, eu não sei se era a minha emoção que estava falando mais do que a minha razão, mas eu não conseguia enxergar. E teve o tal do teatro, e eu estava lá, acho que na segunda fileira. E aí começaram as apresentações e nada do Felipe apareceu. Mas, para minha surpresa, ele apareceu logo depois. E sabe como? Um lindo pássaro. Um lindo pássaro. Ali, gente, eu vi a importância da educação inclusiva. Entendeu? Eu estou falando aqui do fundo do meu coração para vocês. A minha chateação que eu tinha ficado com a professora por ela não ter comentado comigo é porque ela ia fazer essa surpresa. E é sobre isso. Ela incluiu o Felipe na história como um lindo pássaro. E ele estava tão feliz, tão radiante, né, batendo as asas, tão feliz com aquele ato ali, que meu coração transbordou. É sobre isso, gente. A educação inclusiva é isso aqui. É dar oportunidade igual para todos, nas estratégias, no modo que você trabalha aquele assunto determinado, ou aquele teatro, ou aquela festa, você vai pensar aonde você vai incluir da melhor maneira e mais confortável para aquele aluno. Então, uma escola que reconhece a educação como um direito humano básico é como um alicerce de uma sociedade mais justa e igualitária. Naquele dia, eu senti isso. E meu filho, ele foi incluído de verdade, porque ele estava ali como um pássaro, mas ele estava ali, da maneira dele, do jeitinho dele, de como ele conseguia se adaptar. Então, ali, para mim, foi um dos dias que eu vi que a educação inclusiva existe e ela é linda, quando ela realmente é colocada, de fato, no dia a dia. E vocês não sabem, estou falando agora vocês, como operadores da educação inclusiva, a importância e o impacto que tem na família dessas pessoas, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Bom, a educação infantil, né, aqui a gente está puxando agora para o direito, tá? Anotem aí esses direitos todos que eu vou falar, porque logo depois também vai vir os deveres, né? Porque eu gosto de falar os direitos, mas também eu vou lembrar vocês que tem os deveres aí dos familiares, dos professores, para que vocês passem aí para os conhecidos de vocês de uma forma que a gente leve o conhecimento para a nossa sociedade. Bom, a educação infantil é um direito constitucional. Olha aquela fala que eu fiz lá no início, né?
todas as crianças que vivem no Brasil. Isso todo mundo já sabe, que a professora já explicou para vocês. Nós temos uma emenda, né, que é um artigo, uma lei, que alterou os incisos 1 e 7 do artigo 208 da Constituição, né, da nossa Constituição, determinando a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. Então, gente, é obrigado que a pessoa com deficiência ou sem deficiência estejam na sala de aula dos 4 aos 17 anos de idade. Vou abrir um parêntese aqui. Eu conheço, né, como membro da OAB, algumas pessoas que falam, não vou levar essa pessoa, essa menina, a deficiência dela é muito difícil, eu não vou levar para a escola. Então, você não tem que falar isso. É um direito dela estar na escola, viver aquele momento, ter aquela convivência na sociedade. É um direito dela e está aqui. E se o responsável não responder por isso, eu vou falar lá nos deveres, né, responde criminalmente também, tá? Mas eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco. Bom, consequentemente, a matrícula se torna obrigatória. Então, o responsável pela pessoa com deficiência, ela tem a obrigação de matricular eles. Se a deficiência for muito difícil, como algumas pessoas precisam de respiradores, e isso realmente fica difícil, né, levar ela para o local escolar, né, o ambiente mesmo da escola, existem os professores domiciliares, que vão àquela casa. Aí não é na mesma sequência da escola comum, tá? Então, assim, mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que existe também essa possibilidade. Olha como a educação é linda, gente. A educação, inclusive, ela vai em qualquer lugar. E é isso que vocês têm que entender, tá bom? Então, vamos lá. Consequentemente, a matrícula ela tornou-se obrigatória a partir da pré-escola, sendo o acesso à creche um direito de todas as crianças de 0 a 3 anos, devendo o poder público ampliar a sua oferta gradativamente. Aí é que eu falo, aquele lance das políticas públicas, né, que a gente tem que estar sempre cobrando aí para que sejam feitas, sempre pautadas para a pessoa com deficiência. Ou seja, a criancinha, o bebê que tem deficiência, ele também tem direito a ir à creche, porque a creche, ela é, digamos assim, um segmento na educação, né? Porque ali na creche está brincando, tal, mas ali os cuidadores, as pessoas vão estar introduzindo alguma coisa da educação. Então, vamos mudar esse pensamento, que as pessoas com deficiência, elas têm que ficar em casa, escondidas. Isso era antigamente, hoje não, hoje o mundo é delas, a sociedade está aprendendo, né? Não digo que a passos muito rápidos, mas a respeitar e colocar em prática, né? É como eu falei, nós não temos que estar a pessoa com deficiência, ela não tem que moldar ao mundo atual, é o mundo que vai se moldar para ela, porque é um direito dela estar em qualquer lugar, seja na creche, seja na parte da pré-escola. E volta a falar, de 4 a 17 anos é obrigatório, gente. Isso aqui é lei. Não adianta o pai falar assim, não vou levar, vou dar. Tem ônibus, é só ir no município, na prefeitura. Nós temos, né, a parte de assistente social das prefeituras justamente para poder trabalhar, facilitar para vocês. Então, não deixem isso, gente. A educação é muito importante na vida de qualquer pessoa na nossa sociedade, mas mais importante na vida da pessoa com deficiência, porque muitos, é ali que eles respiram um ar diferente, é ali que eles têm a possibilidade de ter um social diferente na vida deles, bom? Bom, a criança com deficiência na escola comum. Bom, a porta de entrada do sistema educacional é na educação infantil, como eu falei ali, né, de 4 a 17 anos. Que muitos educadores começam a suspeitar, porque tem isso também, tá? Aqui é um outro lado que eu quis trazer para vocês, que uma criança possa ter deficiência. Às vezes, são vocês que vão perceber que tem alguma coisa diferente naquela criança ali. Porque, às vezes, a criança nasce com, né, perfeita, tá tudo ok, mas vocês começam a perceber. Então, olha a importância do profissional da educação na vida das pessoas nessa sociedade, perceber, né? Vocês têm aquela coisa de poder falar assim, olha, tem algo errado aqui. E agora, os profissionais da área da educação, nós temos uma lei nova aí, que nós vamos ter agora, uma equipe multidisciplinar, gente,
na educação básica, que é formada pelo psicólogo e pela assistente social. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que triângulo maravilhoso que vocês vão trabalhar. Porque isso eu sentia falta, principalmente quando eu ia dar aula, né, que eu trabalho também dando aula para a rede municipal, mas não para aluno, para os professores e para os orientadores e tal, e eu sentia muita falta disso. Graças a Deus essa lei passou para somar. Olha quanto profissional bom vai estar trabalhando juntamente na educação inclusiva. Então isso é muito importante. Então os educadores, eles começam a suspeitar que uma criança pode ter uma deficiência. E agora, né, com essa turma bacana, vai ficar muito mais fácil, gente, né? Nesses casos, a busca por um laudo médico é uma preocupação válida, mas não deve ser a única. Isso aqui é aquela palavrinha que eu usei com vocês, a empatia. Vocês, como profissionais, vocês vão... eu, como profissional, tô vendo que isso aqui não tá legal, tal, aí você já vai ter equipe multidisciplinar que vai começar a trabalhar. É isso que é educação inclusiva, é ver a situação e levar possibilidades para aquele aluno. É isso que é educação inclusiva, é você poder trabalhar o diferente, mas está dando sempre possibilidades para aquele aluno, para que ele cresça, né? E aí eu volto a falar, é muito importante que tenha esse triângulo, família, educação e escola. A escola que eu falo são vocês profissionais. Vocês se capacitando nesse curso de hoje, vocês fazendo uma pós-graduação, vocês vão conseguir mudar a visão completamente, vocês vão poder ajudar muito mais gente, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bom, essa lei aqui é uma lei muito específica, eu quero que vocês anotem aí, gente, que é uma lei aqui da Bahia, tá? Eu sei que tem muita gente de outros estados aí, então eu vou falar mais direcionado ao público aqui da Bahia, principalmente os pais ou as pessoas que têm interesse na parte do autismo. Bom, o nosso estado é um dos pioneiros com relação ao autismo em sala de aula na educação da Bahia. O governo da Bahia, ele criou essa lei específica em 2007, que foi uma lei extremamente importante, que ajudou muito a trabalhar a pessoa com deficiência, né, do autismo e tal, para que eles pudessem ter algumas alterações que os outros alunos têm, porque nós sabemos que alguns deles, eu não vou falar aqui como uma expert na causa, mas o pouco que eu sei é que alguns alunos com autismo, eles têm realmente uma dificuldade, né, para poder sensorial, tal. Então, o governo do estado aqui, ele teve esse cuidado. Então, anotem aí, depois vocês vão lá no Google, façam a busca, vocês vão ter essa lei todo dia, vocês façam a leitura. Algumas coisas já mudaram, porque veio uma lei nacional, né, da pessoa com deficiência no autismo, que eu vou falar dela também, então, que amplia. Mas essa lei é direcionada aqui para o nosso estado, tá bom? O governo da Bahia é que realizou em 2007. Bom, isso aqui, vocês podem falar, professor, não estou enxergando nada. Isso aqui é só 2 exemplos que eu busquei hoje para vocês, são 2 processos. E aí eu quero que vocês façam uma reflexão agora sobre isso aí, sobre essa imagem. Como é difícil, mesmo com o estatuto, mesmo com lei específica, os pais ou o responsável por aquela pessoa terem que buscar o direito. Aqui são dois processos, tá? Que os pais buscaram para que o direito, mesmo tendo o nosso estatuto, mesmo tendo a nossa Constituição, mesmo tendo lei específica para a educação no autismo, alguns pais têm que ir, seja através da Defensoria Pública, seja através de advogados particulares, buscarem os seus direitos na justiça. Então, assim, é válido, todas as vezes que vocês acharem que devem procurar a justiça para que coloque aquilo ali em prática, é para isso que tem a lei, a Constituição, o Estatuto, busquem. É um direito dos seus filhos, é um direito para que essas pessoas com deficiência estejam em sala de aula, mas com qualidade, né? Que estejam ali sendo respeitadas como ser humano, né? Então, é isso aí, gente. Existe sim, hoje aí agora eu estou falando como uma advogada, o nosso mundo jurídico, né? A judicialização hoje, ela está andando mais rápida, na minha visão, mas ainda muito atrasada diante da necessidade que nós vivemos, tá bom? Mas isso aí é motivo para uma outra aula, um outro mini curso, né? Ou para quem for estudar na nossa pós-graduação, vai poder ter a oportunidade de debater comigo um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos seguindo aqui.
Bom, vamos para os direitos. Eu já falei alguns aqui, mas eu gosto de reforçar porque direito é muito importante. Matrícula em escola pública ou particular, mesmo sem o laudo, né, sendo necessário posteriormente para melhor adequação do aluno no contexto pedagógico. É o que eu falei. Gente, não tem essa história de dizer, não vou receber seu filho enquanto você não me trouxer como é que fala? Um atestado. Não, gente, o atestado é só para isso mesmo, é só para adequar o aluno no contexto pedagógico. E outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro, tá? Que algumas pessoas me mandam esse tipo de pergunta. Existe um número pré-fixado de alunos com deficiência na sala de aula? Não existe. O que existe é bom senso pedagógico. Mas aí é um trabalho de equipe, é um trabalho da família, né, juntamente com a escola, para buscar ver se naquela sala, com aquele determinado aluno, vai ser confortável para aquele aluno, juntamente com a deficiência dele, estar. Então, não existe isso também, que as pessoas ficam falando, já tem não sei quantos alunos com deficiência nessa sala, não posso receber mais. Não, gente, isso não é o certo, não é o que a lei manda, tá bom? Quem tiver aí, por favor, seu Jorge Luiz, por favor, feche seu microfone. Obrigada. Bom, outro direito aqui, né? Anotem aí essa lei, gente. A Lei 7.853 de 89 estabelece que nenhuma escola pública ou privada pode recusar, suspender, atrapalhar, cancelar ou fazer cessar sem justa causa a matrícula do estudante com deficiência por motivos derivados da deficiência do estudante, tá? Aí você me fala aqui, mas sem justa causa, o que é isso? É porque nenhuma causa é justa. O que pode acontecer, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é o seguinte, gente, às vezes, principalmente na escola municipal e pública, tá? Às vezes a gente quer que o nosso filho com deficiência estude no nosso bairro, tá? Mas o município, ele é obrigado a fazer a matrícula do seu filho. Porém, se não no seu município ali, no seu bairro, não tiver vaga suficiente, não tem problema. O município vai te colocar onde tiver vaga. Porém, quando surgir uma vaga, ele vai te colocar ali. Para isso, gente, isso não é obrigação. O Estado, é bom falar que o Estado, né, ele tem a obrigação de matricular a pessoa com deficiência. Claro que eles sempre usam, né, e eu conheço algumas secretarias, elas sempre utilizam o mecanismo de estar verificando onde pode colocar aquela criança que melhor fica próxima à sua residência. Isso é fato. Mas nem sempre as secretarias conseguem fazer isso, tá bom? Então, isso não é motivo de falar assim, eles não fizeram a matrícula do meu filho. Não, eles fizeram. Pode não ter sido no lugar que você desejou, mas eles não deixaram de fazer. E nós sabemos que eles vão estar justamente encaminhando o seu filho assim que puder. Então, quando não acontece isso, é punido quem viola essa regra, com pena de reclusão de 1 ano a 4 anos. Então, gestores, diretores, quem recusar matrícula de aluno com deficiência é crime e pode responder com reclusão, prisão, gente, de 1 a 4 anos e além de multa, tá? E quando o aluno tem a deficiência do autismo, isso ainda é melhorado, que eu digo assim, aumenta a multa também, tá certo? Então, é bom que vocês tenham esse conhecimento e que passem quando assim for necessário. Bom, o direito, agora eu vou falar aqui da lei nacional, tá? Anotem aí as pessoas que têm interesse em direito da pessoa com deficiência do autismo. A lei é 12.764 de 2012, tá? Então, como eu falei, essa lei é a lei que vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para a pessoa com deficiência do autismo, tá bom? Vocês anotem aí, que depois vocês dão uma pesquisada lá que vocês vão entender tudo. Mas o mais importante que eu quero trazer para vocês é isso, que essa lei, ela trouxe que pune o gestor ou autoridade competente responsável pela não efetivação da matrícula, né, a recusa da matrícula do aluno, com qualquer tipo de deficiência, com a multa de 3 a 20 salários mínimos. Ou seja, além dele ficar na prisão com a possibilidade de 1 a 4 anos, ele também vai pagar essa multa de 3 a 20 salários mínimos, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando o aluno tem autismo, ele ainda tem esse plus aí
da parte jurídica, tá? Que piora aí para quem não faz a matrícula do aluno. Bom, isso aqui também é importante que eu falo. A discriminação, o abandono e a exclusão. Né? Esse título já é um título de impacto. No campo do direito penal, né, a LDI criminaliza algumas condutas que podem prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento do exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. É isso mesmo, gente. Tem algumas pessoas, né, que eu recebo algumas coisas bem complicadas que acontecem, infelizmente, com algumas pessoas com deficiência que não podem se defender, né, e nem todo mundo tem um coração bom e consegue conviver de forma amável com a pessoa com deficiência. Então, acontece algumas vezes de condutas criminais, né, mas para essas pessoas existe uma lei que leva para a cadeia, uma lei que responsabiliza eles também por cada ato que eles fazem com a pessoa com deficiência, que muitas vezes vem da própria família, né? Às vezes, a pessoa com deficiência sofre na própria família, não é distante, né? E aí é que entra o trabalho do educador, né, aqui da educação inclusiva, porque vocês, convivendo com essas pessoas com deficiências, vocês conhecem, às vezes vocês se tornam até mais família do que a própria família dela. Então, eu já peguei alguns casos, juntamente com o Conselho Tutelar, que a gente acompanhou, que quem deu a ideia, né, que falou assim, tem algo errado, foi o educador, gente. Olha a importância de vocês, né, de vocês todos que estão aqui, olha a responsabilidade que vocês têm. É como se a gente tivesse, e nós temos uma obrigação de quando descobrir algo que possa, né, colocar em risco a vida daquela pessoa, seja ela com qualquer deficiência, nós temos a obrigação de informar as autoridades competentes. E muitas vezes isso é feito por vocês, tá bom? Educadores que trabalham na parte educacional deles. Bom, para as condutas, né, relacionadas à discriminação, o abandono de pessoa com deficiência, as penas ainda são de 6 meses a 3 anos de reclusão. É isso mesmo, gente. A lei, ela estabelece ainda que a conduta de praticar, induzir ou incitar em discriminação de pessoas com deficiência for realizada. Prestem bastante atenção nisso aqui, hein? Parem tudo que vocês estão fazendo, preste atenção aqui, nessa aula que eu vou dar aqui agora, porque eu sei que isso acontece bastante, tá? Essa lei, ela retrata o seguinte: praticar, induzir ou incitar, né? A discriminação de pessoa com deficiência, ela for realizada, por favor, fechem o microfone, gente, obrigada. A deficiência por meio de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. O que isso significa, professora? WhatsApp, Facebook, Instagram, tá? Então, essa lei aqui, ela combate essas pessoas que discriminam, induzem ou incitam, né? A discriminação da pessoa pelo fato dela ser deficiente nas redes sociais. Isso aqui, a pena para essas pessoas é uma reclusão de 2 a 5 anos. E quando se tratar de um pai, uma mãe ou um responsável, um tutor, ela é aumentada de 1/3, tá bom? Então, que isso fique bem claro. Se vocês souberem de alguma coisa nesse sentido, falem, não se calem, gente. Porque isso é muito importante. A gente tem que combater isso, para que isso não se torne algo normal na nossa sociedade. Porque a pessoa com deficiência já lutou tanto para chegar até aqui e ainda tem uma longa caminhada que nós não podemos retroceder em nada, tá bom? Então, fica aqui essa informação que eu acho de extrema importância para vocês hoje. Bom, já para a conduta de se apropriar de ou desviar bens, proventos, pensões, benefícios, BPC, remuneração ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência, eu estou falando aqui dos deveres, tá bom? Lembra que eu falei dos direitos, agora eu estou falando dos deveres, porque vocês
são a fala de muitas pessoas com deficiência. Então, é importante que vocês saiam aqui do nosso mini curso. Aqui eu já saí um pouco da educação e nós vamos estar trabalhando o social agora com vocês, para que vocês entendam e saiam daqui não só sabendo dos direitos da educação, mas que também saibam de uma forma geral um pouco de cada, para que vocês saiam completo daqui. Então, quem pega a pensão, quem pega o benefício e não utiliza em prol da pessoa que é o detentor, né, ela comete um crime também, de 1 a 4 anos mais multa. E volto a falar a mesma coisa que o outro. Se você é responsável por ele como pai, mãe ou tutor, você ainda responde com 1 terço a mais de pena, tá bom? Então, é importante que você, educador, vocês saibam disso aqui, porque vocês, eu conheço, vocês têm aquele poder de entender um pouco a situação de cada um deles. Então, são vocês que fazem esse papel de checar para o Estado se está tudo ok, se aquela criança, ela está sendo bem assistida. Porque o benefício, né, o BPC ou a aposentadoria por invalidez, é da pessoa com deficiência e não da família que vive com ela, é dela, é para suprir a necessidade, que já é tão pouco, né, gente? Tem gente que gasta tão mais. Então, é isso que eu deixo aqui também como informação para vocês, tá bom? Tá quase acabando, hein, gente? Já até passamos aqui das 8 horas, já tá finalizando aí. Bom, o abandono intelectual. Lembra que eu falei lá antes que a pessoa com deficiência, ela tem direito de estar na educação inclusiva, na sala de aula? Pois é, e aqui é um dever do responsável, seja pai, mãe, tutor, quem estiver com a responsabilidade daquela criança ou daquela pessoa. Então, a obrigatoriedade começa-se no artigo 246, deixar sem justa causa, e mesmo com justa causa, que eu já falei para vocês, que existe a possibilidade da educação domiciliar, tá? Para a pessoa com deficiência, de prover a instrução primária do filho em idade escolar. Qual a idade escolar, professora? Eu falei para vocês lá, ó, de 4 a 17 anos, tá bom? Então, quem deixa de matricular a pessoa com deficiência apenas pelo motivo da deficiência, por não querer ter trabalho, e sim, enfim, a gente sabe que acontece muito isso, essa pessoa ela corre o risco de responder um processo criminal, de perder a guarda da pessoa com deficiência e ainda responder de detenção de 15 dias a 1 mês. Ah, é muito pouco, é muito... Mas isso aqui é muito sério, porque isso aqui acarreta várias coisas, bom? Na vida daquela pessoa. Bom, o nosso último slide aqui do nosso curso, antes de eu falar sobre a nossa pós, não saiam, gente, continuem aqui, porque eu ainda vou falar um monte de coisinha bacana aqui para vocês, tá bom? Eu não poderia deixar, finalizando aqui o nosso curso, que é algo que eu acho que é muito importante para todos vocês que estão aqui. Nós hoje somos 117 pessoas, eu estou muito feliz de receber cada um de vocês aqui, tá bom? Qual é a forma correta, a nomenclatura correta, né? Eu, como professora, eu tenho o dever de falar isso aqui para vocês. Eu percebo que muita gente fala, mas porque não sabe. Então, a oportunidade de vocês aprenderem é aqui, é hoje, no nosso mini curso. Algumas pessoas falam, Felipe, vou dar um exemplo do meu filho. Felipe é portador de deficiência. Felipe não é portador de deficiência. Porque quem porta, ele pode deixar de portar a qualquer momento. Em algumas situações, aquela deficiência, como a do Felipe, vai ser para sempre. Então, isso não é o correto, a nomenclatura não está correta. Então, esqueçam essa frase da vida de vocês. Ah, ele é portador de deficiência. Não, gente, está errado. E vocês que vão trabalhar com isso, na educação inclusiva, vocês têm que saber a forma correta de se direcionar. Uma outra coisa, ele é um aluno especial, ele é uma pessoa especial. O especial somos todos nós, né? Vamos mudar essa nomenclatura. Vamos aprender o correto hoje aqui no nosso mini curso. Ah, professora, e qual é o correto? É o simples, gente. É a pessoa que vem antes da deficiência. Vamos fazer essa reflexão? A pessoa, ela não é a deficiência dela. A pessoa, ela vem como ser humano antes dela. Então, a nomenclatura correta é a pessoa com deficiência. Por isso que nós temos o PCD, entendeu? Então, quero que todo mundo saia do nosso mini curso com isso em mente.
Qual é a melhor forma que eu vou me direcionar para a pessoa com deficiência, gente? É a pessoa que vem antes da deficiência, é a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, o Felipe que tem deficiência. Então, é essa forma correta que vocês têm que se direcionar, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, finalizando o nosso curso, com muita dor no meu coração, porque eu amei cada minuto que eu fiquei com cada um de vocês, mas eu quero apresentar para vocês a nossa pós-graduação. Gente, aqui, ó. Para participar da pós-graduação, você deve estar no último período da sua graduação ou já ter formado, tá? Então, tudo isso que vocês viram aqui é só o início da nossa pós-graduação. Faça a sua matrícula, nós estamos com preço promocional agora, nesse período. Saiam daqui, vão lá no nosso site, vá no nosso Instagram, porque, olha, é uma pós-graduação que nós pensamos com preço justo para vocês, com uma equipe maravilhosa. Então, vai ser uma pós-graduação linda, gente, porque é uma pós-graduação pensada com muito carinho pela Boni e pela equipe da Boni. Então, a nossa pós-graduação é educação inclusiva. Olha aqui que nós vamos ter Libras, políticas públicas, legislação educacional. É uma pós de 14 meses. A nossa pós-graduação ela é nacional, porque vocês podem assistir de outro estado, né? A D vai ter aula ali ao vivo, gravado. A Boni tem uma qualidade maravilhosa de ensino. Então, eu acho que ninguém deveria perder essa oportunidade, tá bom? Então, voltando aqui, deixa eu só falar um pouquinho, por exemplo, nós vamos ter educação e gestão de programa e projetos sociais, políticas públicas de inclusão, políticas públicas e legislação educacional, olha quanta disciplina bacana, metodologia de pesquisa. Então, assim, vocês não podem perder essa oportunidade que a Boni está trazendo para vocês, profissionais da área de educação, psicologia, serviço social, direito. Gente, tem a graduação, ou está perto de se formar, venha fazer a nossa pós-graduação, crie esse diferencial para vocês, porque isso é muito importante. A capacitação do profissional fala muito sobre ele. E se vocês que estão aqui já demonstraram que vocês querem mudar, né, a história da educação inclusiva, então é isso, é nesse nível aí, capacitando. Então, nós estamos com preços promocionais, não deixem, né, para depois, faça logo a sua inscrição.